Ó, queria trazer aqui, eu vou aproveitar a oportunidade e trazer aqui o meu parceiro Luiz Fabiani, repórter da Rádio Bandeirantes, que vai falar muito sobre. Hoje, eu até nos Donos da Bola, eu fui pegar alguma informação com o Fabiano ali de bastidor, só para a gente estar atualizado ali no horário do programa, justamente porque teve o treino, o retorno do Memphis, depois de um dia que ele deu migué e não deu satisfação. É, então, que liguei para eles mais cedo, para ele que falou com o Fabinho Soldado e tudo. Boa noite, Fabiane. Vamos lá, me conta aí como é que foi esse dia turbulento no Coringão. Vamos falar primeiro do treino aí, como é que foi a chegada, a expectativa para a vinda do Memphis. Ele chegou com aquele carrão e tal. Como é que foi? Boa noite, irmão. Fala, Cascão, tudo bem? Um abraço para você e para todo mundo que está assistindo aqui o Alambrado Alvinegro. Deixem o like, se inscrevam no canal, é claro. Hoje eu cheguei no CT Joaquim Grava, eu tinha uma entrevista agendada com o Fabinho há pouco mais de uma semana, né? Então era uma oportunidade legal para falar. E ontem acaba explodindo essa matéria que o Pedro Ramiro traz dessa ausência do Memphis Depay na atividade de quarta-feira. Eu não vi o Memphis chegando e não vi o Memphis saindo, mas é fato que ele estava lá. E o roteiro foi o seguinte: o Memphis chegou, foi direto para uma sala em que estavam ele, o Dorival Júnior, Fabinho Soldado e Osmar Stabile, tá? Então eram essas as pessoas que estavam lá, reforçando que era uma reunião para discutir tecnicamente o que aconteceu e não parte jurídica, não multa e qualquer outra coisa que envolveria jurídico, financeiro e afim. Então foi uma discussão para entender o porquê que o Memphis não foi. A explicação que o Memphis deu a essas pessoas foi tida como convincente. E aí você pode falar para mim, o que o Memphis falou para Que o justificar a Memphis ausência falou? dele no treino? Que o Memphis falou? Qual o migué que ele deu? Perguntei isso para o Fabinho Soldado reforçou que isso é um tema tratado internamente, que ele não iria falar, e as pessoas com quem tentei conversar em off também falaram isso, é um tema interno, então a gente não vai abrir o jogo. Capaz que nas próximas horas a gente tenha a resposta, mas ainda hoje, com o calor do momento, todo mundo conseguiu blindar e preservar essa situação a respeito da ausência do Memphis. Hoje ele não só treinou, como treinou como titular no primeiro treino tático do Dorival Júnior, visando esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Não o primeiro treino tático exatamente, mas o primeiro treino que ele consegue esboçar uma escalação. E o Memphis Depay estava nessa escalação e deve iniciar o jogo contra o Red Bull Bragantino. Fala-se numa multa. Eu ouvi gente falando em multa pelo atraso, eu ouvi gente também falando que seria uma contribuição ao caixinha dos jogadores, que é o valor que vai ser repassado aos funcionários do CT no final do ano, que é de praxe eles cobrarem quando os jogadores atrasam. Em caso de falta, é um assunto um pouco mais sério. Eu não sei até que ponto o Corinthians puniu o Memphis, mas até quando você me ligou, eu falei isso. Como é que o Corinthians vai punir o Memphis se o Corinthians deve para o Memphis? Né? Pois é, bizarro, né? 5 milhões, pelo menos assim, acertaram ali a dívida do direito de imagem, mas a premiação é a dívida, né? Em princípio é a premiação, 4.600. Isso, 4.600 da premiação do Paulista. que já deve ter uns jurinhos aí, né, Fabiano, por esse atraso São aí. 3 meses já, viu? Para o pessoal da economia aí que quiser jogar no simulador dos juros aí, da correção monetária, capaz que já tenha mais um acréscimo. Vamos ver. Ah, e tem também, ô Fabiano, eu tinha apurado, eu falei aqui na abertura, conversei com algumas pessoas aí de dentro do clube e consta que o auxílio moradia de Memphis Depay, o pacote, ouvi diretamente de uma pessoa envolvida no rolê aí, é de 1.100.000 reais por mês, que contempla tudo, né? Hotel. Você tem essa informação, não? Cara, não tem. Eu tive acesso ao contrato do Memphis e ali eles não discriminam o valor de cada um dos benefícios que estão incluídos. Mas você tem ali, por exemplo, carro blindado, você tem suíte de hotel, você tem uma chefe pessoal, então naturalmente o valor é elevado. Eu não sei exatamente. E esse tipo de valor a gente nunca vai conseguir. A gente pode ter as informações como você teve, eu tenho certeza que foi bem apurada. Mas a gente nunca vai conseguir provar, porque esse tipo de valor ele não é discriminado no balanço, ele entra nos gastos como pessoal. E ali não é discriminado quanto cada um ganha, para onde que vai esse dinheiro exatamente. Mas eu não duvido que fuja muito disso aí, É. sinceramente. Ó, responde o Regis aqui, Fabiane. Ele quer. Me tira uma dúvida: o contrato do Depay não são 6 milhões por mês? Se atingir todos os gatilhos, como é que funcionou essa parada dos gatilhos? Porque o cidadão que chama, né? Porque ele não morreu, Augusto Melo, que é o ex-presidente que está desesperado para voltar, eu lembro claramente que ele falou que o salário eram 3 milhões de reais. Já era um valor bem elevado, mas
Quanto ganha o nosso amigo Memphis Depay? Cascão, é o seguinte, eu falo com base no documento, né? Eu li o contrato, na época que eu estava na Itatiaia, e fiz uma matéria destrinchando exatamente todos esses valores envolvidos. O contrato do Memphis é para 24 meses, ou seja, 2 anos, e mais 2 parcelas de 13º. Então você considera 26 meses a serem pagos. A remuneração funciona da seguinte forma: ela parte de 82 milhões de reais para 26 meses, incluindo luvas, salário e direitos de imagem, e ainda tem benefícios em performance que podem alavancar para chegar até 120 milhões de reais para 26 meses. Desses 82 ou 120, independente de quanto chegar o contrato do Memphis, a Esportes da Sorte se dispôs a pagar 57 milhões de reais. Ou seja, na hipótese mais cara para o Corinthians, seriam 63 milhões de reais para 26 meses de contrato, considerando essas 2 parcelas de 13º. Você jogando isso na calculadora, dá mais ou menos 2 milhões e 400 mil reais por mês ao Corinthians com o Memphis Depay. Da onde que surge esse valor dos 6 milhões? Por quê? Vai ter o mês que ele ganhou o Campeonato Paulista e que, além desse valor, ele ainda tem 4 milhões de reais a receber da premiação. Então, naquele mês específico, é 6 milhões. No outro mês não vai ser. Tudo bem que o Corinthians ainda não pagou. Isso é verdade. Mas esse valor de 6 milhões ele não é uma constante. Não é 6 milhões por mês por 2 anos de contrato. Não chega nisso. E eu, particularmente, acho que é um contrato esperado para uma estrela do futebol. O Corinthians vai gastar com o Memphis, em média mensal, menos do que o Cruzeiro gasta com o Gabigol, por exemplo. Menos do que o São Paulo gastaria com o Oscar se não tivesse apoio de patrocinadora, menos do que o São Paulo gasta com o Lucas, menos que o Palmeiras gasta com o Vitor Roque, que o Cruzeiro gasta com o Matheus Pereira. Então ele é um contrato que ao Corinthians custa o que custa um jogador do porte do Memphis. Esse valor de 6 milhões de reais, alguns colegas até publicaram essa informação, eu tenho algo completamente diferente baseado no que é o contrato do Memphis Depay. Bom, é importante ouvir isso de você, porque é o seguinte, eu tenho uma opinião muito clara em relação a isso, que é o lance do custo-benefício. Nunca questionei a capacidade do Memphis. Se ele ganhar algo próximo de 6 milhões, é o fim da picada, isso deveria ser revisto e deveria se quebrar o vínculo de alguma forma. Agora, provavelmente ele estaria nos 20 atletas mais bem pagos do mundo. Pois é. Agora, se ele ganhar os 2 milhões e pouco que você falou, de repente, eu não acho tão absurdo, obviamente, para o nível que é o Corinthians, o maior clube do Brasil, para você ter uma grande estrela mundial e tal. Eu acho que se for 2 milhões e pouco, é até aceitável, digamos assim. E deixando claro, 2 milhões e 400 não é o que ele recebe, é o que o Corinthians paga. O que ele recebe é mais do que isso, porque tem a patrocinadora. Ah, então seria algo em torno de. Então seria algo em torno perto de 4. Dos 4 milhões. O que sai dos cofres do Corinthians ficaria próximo desses 2 milhões, caso ele bata todas as metas por performance. Ali você tem meta, por exemplo, estar na seleção do Campeonato Brasileiro, já alavanca um pouco mais. Participar de 30 gols, que é a única que ele ainda não atingiu de participações em gols. É 1,5 milhão diluído. Você tem esse do título, de 4 milhões e 600. Vamos falar, pô, se o Corinthians ganhar qualquer título agora, ele ganha 4,600? Não. Essa cláusula é, se ele ganhar algum título vestindo a camisa do Corinthians, ele já ganhou, ele já destravou esse bônus e não tem como ele multiplicar esse bônus. Então, são essas variáveis e eu, particularmente, estou com você. Eu não acho que é uma grande loucura do Corinthians, mas eu tenho a mesma informação que você, que tem gente que ocupa cargo importante na diretoria hoje e que não é que quer se livrar do Memphis, mas não vai fazer tanto esforço se surgir uma oportunidade para ele sair e ficar no 0-0. Conversei com alguém da diretoria. Aliás, tem vários caras da diretoria, viu, Fabiane? Eu não sei se eu tive a oportunidade de te contar isso aí, mas provavelmente você viu uma foto minha junto com o Armando Mendonça, pingando aí pelas redes. E é muito louco isso daí, porque quando a gente não deve nada para ninguém, tô cagando para todo mundo, para geral. Eu fui no clube no sábado retrasado me tornar sócio patrimonial do Corinthians, foi o que eu fiz, para trazer alguma parcela de contribuição futura. Fiz isso com o maior prazer do mundo. O Corinthians é o clube do time do meu coração. Fiz isso. A hora que eu terminei ali na secretaria, que é na entrada do clube social ali, eu precisava fazer aquele xixi, porque eu estava apertado. Entrei no clube social para ir naquele banheirinho do lado direito, do lado do ginásio, dentro do ginásio Vlamir Marques, do lado direito.
Fui parado ali pelo Armando Mendonça, pelo Rosala Santoro, até encontrei um membro aqui do canal Lembrado Alvinegro, o Paulo Cecílio, encontrei o Paulo Pedro, que é do Core, encontrei com algumas figuras da política do Corinthians. Cara, fiquei ali 15, 20 minutos, fui chamado para 2 chapas. Olha que como a política do Corinthians é um absurdo. E eu não vou fazer parte, porra, eu não voto. Enquanto eu não votar, tô cagando. Cara, mas já me ligaram com as pessoas, então tudo que eu recebo de informação, os caras postaram essa foto do Armando, eu converso com muita gente, aliás, que é a função do jornalista, né, Fabiano? Você sabe bem disso. O pessoal não tem a menor ideia, mas eu já tomei café da manhã com o Augusto Melo, por exemplo. E se ele chamar de novo, eu iria sem o menor problema. Se o Duílio me chamar para tomar café, eu iria sem o menor problema, porque é parte da nossa profissão. Agora, quando o pessoal vê as informações sendo publicadas, eles acham que vem da onde? Sinceramente. Sempre isso aí, de gente ligada no clube, lógico. Exatamente. Quem que os caras acham que quando sai atraso de salário? Quem que você acha que fala que o salário está atrasado? Os jogadores. Então a galera tem que ter um entendimento de como funciona, como funcionam as coisas. Enfim, essa informação que eu tive, que você citou aí sobre a não permanência do Memphis, de fato, os dirigentes do clube não estão aguentando. Dizem, né, que os valores com o Memphis, gastos com o Memphis, principalmente essa informação que eu tive do auxílio moradia de 1,1 milhão por mês, 1,1 milhão por mês. É muita grana e, de fato, eles não querem fazer nenhum esforço para manter o Memphis no time. Não que eles vão forçar a barra para o cara sair. Eu acho que nem é o caso, mas não vão fazer esforço nenhum para ele sair. Agora, se os caras vão fazer aqui, você sabe, né, Fabiano? Com ele, já tem um tempo no futebol aí. Aquele migué que os caras dão para forçar uma barra, deixar o cara insatisfeito, essas coisas acontecem muito no futebol, né? Acontece mais do que o esforço para deixar ele incomodado, a falta de esforço para não deixá-lo incomodado. Pois é. Eu acho que é mais ou menos por aí. Enfim, eu tô com você nessa, Cascão. Não entendam que seja algo tipo amanhã vai ter uma reunião, Memphis, vamos discutir uma rescisão. Não é isso. Mas se chegar algo que seja interessante, não vai ter uma força-tarefa tão grande para ele ficar. Eu tenho a informação parecida.